Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês e que Deus esteja no coração de cada um e que a nossa leitura se espalhe por todo o Brasil, por todo o canto da terra e aonde chegar essa mensagem que Deus possa fazer uma mudança, transformar vidas e levar a palavra dele da forma que ele quiser. Amém? E peça a Deus que te mostre o caminho, te mostre qual é o desejo dele na sua vida e ore, reze, ore e entregue toda a sua vida nas mãos de Jesus. Bom, hoje vamos ler e vamos meditar Evangelho de São Mateus, capítulo 16, Sinal dos céus, fermento dos fariseus. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhe mostrasse um milagre do céu. Ele respondeu: Quando vem a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal senão o de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse: Guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: Homens, homem de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes, nem dos 7 pães e dos 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Chegando aos territórios de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem és o filho do homem? Responderam: Um dizem que é João Batista, o outro Elias, outro Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro exprime sua fé em Jesus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai está dos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado sua vida por minha causa irá recobrá-la. E servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou o que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos declaro, muito destes que aqui
então não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Mateus capítulo 17. Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem usa toda a minha afeição. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-lhes, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez essa proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista, o menino epilético. E quando eles se reuniram ao povo, um homem se aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturá-los? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino e ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa montanha: Transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e jejum. Segundo o anúncio da paixão, enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem deve ser entregue na mão dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Jesus paga imposto. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam impostos de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga de dracma? Paga sim, respondeu Pedro, mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-o, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra de quem recebe os tributos ou os impostos? De seus filhos ou de seus estrangeiros? Pedro respondeu: Os estrangeiros. Jesus explicou: Os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares abrirás a boca e encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém, meus irmãos? Essa foi a leitura de hoje, a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, 16 e 17. Amém? Amanhã vamos falar do capítulo 18 em diante. Vamos rezar o Pai Nosso e pedir a Deus que nos conceda a graça e a paz. E vocês oram comigo assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que Jesus e o Espírito Santo e a Virgem Maria sejam com cada um de nós, que o Santo Anjo do Senhor venha nos cuidar e proteger cada dia. Amém. Em nome de Jesus, receba essa oração e essa leitura no seu coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.